Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, quero te pedir, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix, estão aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Dito isso, também quero dizer que nós não estamos orando, pelos pedidos aqui durante o vídeo, para que o vídeo não fique muito longo, mas o caderno de pedidos de orações está aqui e a gente ora antes ou depois do vídeo, sempre a gente ora, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Versículos fortes, declaração forte de Deus. A Bíblia, querida, ela contém muitos exemplos de pessoas fracas, algumas que se consideravam fracas, e por meio delas Deus fez grandes coisas, para a sua glória, inclusive aqui os discípulos de Jesus. Mas eu posso citar o exemplo de Moisés, que se sentia de língua pesada, era gago, como é que ele ia conduzir aquele povo? Davi, que era um jovem, muito embora Davi não teve medo. Davi era um jovem, não era guerreiro, e foi para a frente da batalha lutar com o gigante, e Deus foi glorificado. Davi mostrou ali a força de Deus, como Deus operou na vida dele. E a gente vê isso nos discípulos de Jesus também. Eles eram homens comuns, pessoas comuns do dia a dia, que possuíam fraquezas, assim como eu e você. Temos nossas debilidades, nossas fraquezas, temos nossas qualidades, nossos pontos fortes, mas temos também nossas fraquezas. E aí, os evangelhos nos mostram claramente isso. Mostra que Pedro, ele era um pescador, uma pessoa rude, porém de personalidade impetuosa, explosiva, impaciente, muitas vezes se irava, muitas vezes ficava furioso, e botava para fora toda essa sua ira, sua fúria. Pedro era muito impulsivo, mas apesar desses arrobos de coragem, de bravura, num momento crucial da sua vida, Pedro se acovardou, que foi quando ele negou Jesus, chegou ao ponto de dizer que nem conhecia Jesus. Quer dizer, todos aqueles arrobos de fúria, de raiva, num momento crucial que ele devia mostrar toda aquela coragem, ele se acovardou. A gente vê o caso de Tomé, discípulo junto de Jesus, que viu milagres, muitos milagres, coisas assim sobrenaturais acontecendo, mas era um homem cheio de dúvidas. E ele tinha medo de colocar a sua dúvida em Jesus, tanto que lá, depois de Jesus ressuscitado, ele disse para os seus amigos, co-discípulos, que se ele não visse Jesus com seus olhos e colocasse a mão ali no lado, nas feridas, ele não acreditaria. Veja, um homem que andou com Jesus. Tinha no grupo de Jesus Mateus ou Levi, que por ser publicano, ele era odiado pelos judeus. O publicano, aquele que recolhia imposto, ele era odiado pelos judeus, e os líderes religiosos da época ficaram escandalizados porque Jesus, ele escolheu como seu discípulo um publicano, um coletor de impostos, e foi à casa dele jantar com ele. Então, são tantas
contradições, assim, do ponto de vista da lógica humana que a gente vê, né? Porque Deus está mostrando que, na verdade, querido, o poder é de Deus, ele não depende daquilo do potencial humano. Por isso que aqui no texto de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 2, diz que ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para envergonhar as que são. Ele escolheu as coisas fracas do mundo, né, para confundir as fortes. Talvez, querido, naquele grupo ali dos discípulos de Jesus, a única pessoa que aqueles líderes religiosos teriam considerado digno de alguma admiração, de algum louvor, de algum enaltecimento, era Judas. Aos olhos deles, aos olhos do mundo da época, Judas tinha qualidades empresariais, de personalidade que traduziam sucesso. Mas os maiores pontos fortes, naturais de Judas se tornaram as suas maiores fraquezas e levaram a sua vida à destruição, porque ele era ganancioso, ele era desonesto, muito embora eles vissem lá ele como um homem de sucesso, um homem inteligente, esperto. E eu acho interessante que naquele tempo, né, querido, aquele que o mundo recomendaria, Jesus rejeitou. E aqueles que o mundo rejeitou, Jesus disse, na essência, entreguem eles a mim. Não me importa quantas falhas eles tenham. Se eles confiarem em mim, posso fazer grandes coisas e poderosas por meio deles. E assim aconteceu, queridos. Jesus cumpriu a redenção na cruz do Calvário. Depois os seus discípulos foram batizados com o Espírito Santo, ali em Atos 1. E começou a era da igreja, e grandes milagres, grandes sinais, maravilhas foram produzidos por aqueles homens simples que creram em Jesus. Porque não era o poder daqueles homens, eles não tinham em si mesmos poderes. Mas por causa da fé, por causa de crerem no Senhor Jesus, entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Deus pôde produzir, através da vida deles, muitos milagres, e o nome de Deus foi glorificado. Amém, queridos? Entenda uma coisa, muitas vezes a gente vê a nossa fraqueza, a nossa dificuldade como um impedimento para servir a Deus. E Deus vê a nossa fraqueza, a nossa dificuldade como uma oportunidade para Ele, para que Ele mostre o seu poder na nossa fraqueza e o nome dele seja engrandecido. É na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força. É na nossa incapacidade que Deus mostra a sua capacidade. O que nós precisamos fazer, queridos? Confiar em Deus. Confiar em Deus para fazer coisas grandes e poderosas, independentemente das nossas fraquezas, das nossas incapacidades. O que nós precisamos é confiar e nos entregarmos 100% a Deus, e Deus fará grandes maravilhas na minha vida e na sua vida. Amém? É sempre assim, queridos. Porque Deus não depende da capacidade humana, o poder é dele. Ele pode todas as coisas. E a gente só precisa que a gente se renda a Ele e se entregue 100% a Ele de coração, e Deus vai fazer grandes milagres. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa palavra sendo libertadora para meu irmão, minha irmã que está assistindo, que eles possam entender, Pai, que não é na força do braço deles, não é na força da capacidade deles, do poder deles, mas na tua força, no teu poder, Pai, na tua capacidade que é infinita. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra sendo libertadora e sendo motivadora para que o meu irmão, minha irmã que está assistindo essa mensagem possa se levantar e se dispor a se entregar 100% ao Senhor, para que o Senhor, através da vida deles, realize aquilo que o Senhor quer realizar nessa terra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus e declaro sobre cada um que está assistindo este vídeo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares: salvação, libertação, paz, alegria, harmonia, proteção, provisão, libertação, livramentos e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima, fiquem na paz.